Vamos que vamos então, né, para mais um vídeo aqui para vocês. Tô aqui na região onde eu moro aqui, ó. Olha que casinha chique, cara. Eu gosto assim, ó, casinha bem pacata, numa rua sem saída, olha que legal. Mato ali, floresta. Quase não passa ninguém, olha lá, ó. Os vizinhos andando, passeando com o cachorro na rua, de boa. Isso é que eu gosto, cara. Mas não é sobre isso que eu vim falar nesse vídeo, não. Eu vim falar nesse vídeo sobre aquelas pessoas que muitas das vezes vieram aqui para os Estados Unidos, olha lá, ó, tá tendo uns hispanos trabalhando ali também. Eu queria falar sobre isso. E as pessoas às vezes não valorizam ter vindo para cá para os Estados Unidos. Então eu queria falar um pouco dessas pessoas nesse vídeo. Ah, Rui, mas você tá falando mal de alguém, não sei o que? Não, não tô falando mal. Vou falar nesse vídeo as verdades que eu percebo. Primeiro eu vou falar sobre mim. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, gente, eu cheguei com $2.500 no bolso e eu tinha mais 2 bocas para alimentar além da minha. Você acha que foi fácil para mim naquela época, sem conhecer ninguém, absolutamente ninguém? A pessoa que eu achei que ia me ajudar, né, me dar um help, tava pior do que eu, né? Na verdade, antes de vir para cá, eu tava conversando com uma pessoa e eu iria para Flórida. Eu já contei isso aqui em alguns outros vídeos, mas eu vou repetir só para fazer sentido para vocês. Com 5 dias antes de vir para cá, 5 dias antes de chegar aqui nos Estados Unidos, essa pessoa falou que não podia mais receber porque não ia ter quarto mais disponível lá na casa dela, na Flórida no caso, né? E aí eu levanto a mão pro céu e agradeço todos os dias por eu não ter ido para Flórida. Porque se eu tivesse ido para Flórida, possivelmente eu não estaria aqui agora conversando com vocês. Já ia ter dado alguma coisa errada, provavelmente já estava no Brasil. A Flórida é um lugar muito bom para passear. Para morar não é bom. Eu fiquei 1 ano lá e eu olhei como é que funciona tudo, só que eu não deixei minhas coisas aqui. Eu sempre mantive meu business rodando aqui em Massachusetts. Porque o que eu pensei? Se der errado lá, eu tenho meu porto seguro que é Massachusetts. Deixei meu apartamento rodando aqui, deixei, né, meu business, que é o aluguel de carro. Para quem não sabe, eu alugo carro aqui no estado de Massachusetts. Se você precisar, tem sempre um número aqui embaixo para você entrar em contato comigo. Não tem burocracia, é muito simples. Só precisa da sua carteira de motorista e que você pague, né, adiantado, porque aqui tudo é assim. Aqui você paga para usar, você não usa para pagar depois, tá bom? Então isso é uma coisa que vocês precisam saber. E eu ia para Flórida, deu errado. Acabei vindo para Massachusetts, porque 2 tios meus moraram em Massachusetts, inclusive na mesma cidade onde eu fui morar pela primeira vez e tal. E vou filmar um pouco à frente, enquanto eu vou dirigindo, e vocês vão vendo junto comigo. E aí, o que acontece? Eu fui pra essa cidade. Cara, quando eu cheguei, quando você chega aqui, pra mim foi como se eu tivesse, sei lá, quando eu era criança, eu olhava pela janela e não podia sair de casa, neve caindo, que era março, né, dia 3 de março, ainda tinha uma nevezinha. E eu falei, pra onde que eu vou? Qual que é o caminho que eu devo seguir daqui pra frente? Fiquei pensando, né? Não sabia o que fazer. Falar bem a verdade pra vocês, eu não sabia. Ó, tem um campo de golfe aqui bem legal aqui, ó. Pertinho de onde eu moro, ó. Sou doido pra aprender esses esportes. Eu já brinquei já, mas não, ir assim no campo assim, nunca fui não. Voltando ao assunto. Cara, eu entrei num restaurante pra trabalhar, um restaurante americano, que foi indicação de uma pessoa que morava lá na casa que eu morei. E quando eu entrei nesse restaurante, eu fiquei tão maravilhado com aquilo que eu não acreditei que aquilo era daquela forma. Eu achei que era tudo diferente, não era assim. O restaurante não estava aberto ainda. Eles estavam treinando as pessoas para pegar pessoas boas para poder abrir o restaurante. Só que veio a pandemia 10 dias depois. Eu cheguei dia 13, dia 3, eu acho que foi dia 10 ou dia 15 que fechou tudo. Acredito que foi uns 10 dias depois que eu cheguei, a pandemia veio e obrigou todo mundo a fechar. Resumindo, o Rony Zero ficou sem emprego. Já foi uma dificuldade para achar aquele emprego. Quando achei, fiquei sem emprego ainda. Aí eu pirei, eu falei, cara, agora lascou, como é que eu vou fazer? Não tem dinheiro, né? Pelo menos o quarto estava pago, né? Tinha conseguido já comprar algumas coisas para comer já, que eu não sabia nem como mandar dinheiro. Hoje tem um monte de aplicativo aí, né? Tem a Lenfi, por exemplo, que você manda dinheiro, coisa mais fácil do mundo. Manda, traz, faz tudo com esses aplicativos. Mas na época que eu cheguei não tinha nada disso e ninguém sabia também me ensinar. Falei, caramba, mano, e agora o que eu vou fazer? Aí pensei, conversei com algumas pessoas. Por isso que é importante você sempre fazer muito network, conversar com muita gente, nunca fechar portas aqui nesse país, nos Estados Unidos, acho que em lugar nenhum do mundo, né? Mas
principalmente aqui nos Estados Unidos, porque aqui, cara, pra você achar uma pessoa boa é muito difícil. Quando você acha, você tem que abraçar mesmo, ficar do lado, porque se você ficar sozinho, você vai quebrar a cara em algum momento, você não sabe de tudo. Eu até hoje não sei de tudo, já tem quase 6 anos que eu tô aqui na América, entendeu? Então tem muita gente que às vezes é o nariz empinado, porque sabia fazer as coisas tudo no Brasil e tudo mais, era desenrolado no Brasil, pensa que aqui vai ser a mesma coisa. E infelizmente, pessoal, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Aqui é muito difícil as coisas, entendeu? Muito complicado. Mas não é impossível, né? Se eu tô aqui e tô fazendo acontecer, eu não sou melhor do que ninguém, tá? Eu não sou melhor do que ninguém. Aí, o que acontece? Eu saí dali, eu já fiquei desesperado, já procurando outra coisa, consegui, e aí engrenei em outra coisa. Comecei a fazer entrega de pizza. E nisso, consegui pagar minhas contas, consegui acertar minhas coisas, tudo mais, sempre na maior humildade do mundo. Do jeito que vocês estão vendo aqui, eu nunca mudei, e nem vou mudar, eu vou ser sempre essa mesma pessoa que vocês estão vendo. E hoje eu vejo pessoas chegando, não agora, né, na fase do ano passado, agora as pessoas que estão chegando já estão mais, opa, peraí, deixa eu pensar um pouquinho antes de agir. Mas antes, as pessoas chegavam, primeiro mês do cara, o cara já tava em bar bebendo, tava em balada, curtindo e postando vídeo, fazendo arruaça. Eu fico olhando isso aí, eu falo, cara, meu primeiro ano eu nem sentei num restaurante. Você sabe o que é nem sentar num restaurante normal, um familiar, para poder comer? Nem sentar eu sentei para comer nada de restaurante. Eu trabalhei 365 dias no ano, gente. No ano. E no mínimo 12 horas no dia. Por quê? Eu tinha compromissos. E eu acertei todos os meus compromissos. Todos. Graças a Deus. Tudo que eu tenho, todos os compromissos que eu tenho agora são compromissos novos. Que eu resolvi assumir depois que eu descobri que eu vou poder ficar aqui nesse país. Entendeu? Então, qual que é o problema do imigrante? Ele chega, começa a ganhar dinheiro e pensa que ele é dono dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, gente. O dinheirinho que nós ganhamos aqui é mixaria perto do que nós podemos ganhar se a gente trabalhar direitinho e fazer as coisas certas. É mixaria. Nunca, 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 nunca venha pra cá com visto de turista e deixe esse visto expirar. Isso é a coisa mais... desculpa a palavra, mas é a coisa mais burra de se fazer. Tá? Se você já fez isso, não tem mais jeito. Mas eu tô te falando pra quem não fez ainda, quem tem o visto válido ainda. Não faça isso. Você tá queimando um cartucho muito importante. Entendeu? Não existe mais você vir pra cá e passar 5 anos aqui trabalhando, juntar um dinheiro e voltar pro Brasil. E outra coisa, você vai voltar pro Brasil, o dinheiro que você tá ganhando aqui no Brasil não vale nada, gente. Não vale mais nada. Um carro popular no Brasil hoje é 90, 100, 200 mil. Não tem mais nada de 30, 40 mil. Uma casa de 100 mil não vai ter mais. De 70 mil, sei lá, como era na época. Os apartamentos hoje é a partir de 200 mil. Se quiser comprar, se não quiser também, não compra. Entendeu? Então você no mínimo, para você voltar bem pro Brasil hoje, você tem que voltar com uns 500 mil reais. É o mínimo, que dá mais ou menos 100 mil dólares. Para juntar 100 mil dólares, meu amigo, você tem que trabalhar. Se você trabalhar mesmo de verdade, direitinho, fazendo as coisas certas, no mínimo, na minha opinião, uns 4 a 5 anos para você juntar esse valor. Isso por quê? Porque você vai ter que bancar a sua vida aqui também. Não é só juntar, não é só ganhar. Você vai ter que pagar um lugar para você morar, você vai ter que pagar uma parcela de um carro, ou o seguro pelo menos de um carro. Você vai ter que gastar com gasolina, com comida. Você não vai ficar igual um louco aqui trabalhando só 24 horas. Você vai querer passear, você vai querer ir para Nova York, você vai querer fazer outras coisas. Isso gasta dinheiro, não é de graça. Entendeu? Ninguém vai colocar você dentro de uma casa, a não ser que seja um parente que te ama demais. E mesmo assim ele vai querer te cobrar ainda, porque não é assim que funciona a América. Ninguém aceita ninguém dentro de casa, além de tudo. Vai perder, pensa comigo, eu vou perder minha privacidade ainda de graça, sem você me pagar nada. Ninguém vai querer aceitar um negócio desse. Todo mundo aqui vai te cobrar. Não tem o que fazer. Então você, acredito que com 5 anos, se você fizer tudo certinho, você consegue esses 100 mil. Mas cara, 100 mil já não é muita coisa no Brasil. Talvez você vai conseguir meio que dar uma aposentada assim, sabe? Ter um apartamento, ter um carrinho para andar, né? Mas se você não trabalhar, você não paga o condomínio, você não paga também o IPVA do carro. O seguro do carro você também não paga. E a comida que você tem que comer, a energia, tudo. Então você tem que ter uma renda ali no Brasil, de pelo menos ali uns de 2 a 4 mil, mesmo você tendo tudo. Se você não tem casa, se você não tem carro e for ter que financiar no Brasil ainda, aí, meu amigo, você pode colocar 7, 8, 10 mil para você ter uma vida legal.
Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Hoje me fizeram uma pergunta, eu vou trazer aqui para vocês a minha resposta já para todo mundo já ficar ciente. Rony, eu peguei, apliquei asilo com advogado, tô pagando tudo mais, já tá vindo work permit, tá vindo social. Só que do jeito que tá indo aí, pelo que eu tô entendendo, não vale a pena mais fazer as coisas assim, fazer as coisas do jeito certo. Você acha que vale a pena eu parar de pagar o advogado e tudo mais e tal? Cara, essa é a minha opinião. Se você fez um contrato com um advogado e você não cometeu nenhum crime aqui nos Estados Unidos, você está vivendo sua vida normal, está pagando seus impostos, está fazendo as coisas, não está fazendo coisas que afetem a vida de ninguém. Não tem porquê você parar de pagar o advogado. Porque se você parar de pagar o advogado, o que vai acontecer? Ou ele vai retroceder no seu processo, ou então talvez venha uma corte inesperada e você não tem um advogado, porque se você não está pagando, o advogado vai parar de te atender, vai parar de trabalhar para você. Ninguém trabalha de graça, essa que é a verdade. Então eu acho que compensa você pagar o processo todo. Se eu não me engano é $9.000 quem aplica asilo. Pelo menos eu paguei esse valor quando eu apliquei. E já está quitado, graças a Deus, né? Eu já peguei o work social, work permit, tudo. Agora estou em outro processo já, que vai me dar outro social, outro work permit. Beleza? Não peguei ainda esses documentos, mas eu já estou no processo. Então, tipo assim, se acontecer qualquer coisa comigo, tem como eu provar que eu tô tranquilo e tenho um advogado trabalhando para mim. Se eu não pagar meu advogado, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir resolver sozinho. Se caso acontecer qualquer coisa comigo, que ninguém aqui tá livre de nada, tá? Até pessoas que estão casadas com americana aí já, com green card e tudo, tá sendo pego. Então ninguém tá livre de ser pego mais não. Agora tá uma caça às bruxas mesmo. Só que, se você for pego e tem um processo, você vai ser solto. Foi o advogado que falou hoje, eu assisti o vídeo dele. Se você tem um crime, realmente já fica mais difícil. Pode ser que dê certo? Pode, mas a maioria dos casos é deportação na certa. Então o ideal agora é andar bem certinho, justo. Não ser parado pela polícia, evitar aglomeração, falei ontem já pra vocês. Evitar balada, evitar restaurante brasileiro que tem muita gente bebendo. Porque pode dar uma confusão ali naquele ambiente e vir a polícia e você tá ali no meio e sem querer você ser levado. Então evita ao máximo. Entendeu? Esse negócio de balada, churrasquinho com um monte de gente que você não conhece, sai fora. Isso é furada, gente. É furada. Eu falo pra vocês por experiência própria. Tá? Eu fui pra um churrasco e eu acabei sendo agredido nesse churrasco. Entendeu? Lá em Maryland. Então eu não aconselho ninguém aqui ficar fazendo isso. Quer fazer um churrasco? Compra a sua própria carne. Compra suas bebidas aí que você for beber. Faz em casa. Tranquilo, de boa, longe dos perigos. Não pega carro depois que você bebe, de jeito nenhum. Porque se você pegar carro e dirigir aqui e eles te pegarem, mesmo que você não tenha nenhum tipo de problema, você vai começar a ter problema dali pra frente. Tá certo? Então, tem muita gente que tá chegando aqui e às vezes tá arrumando lá um trabalhozinho lá na obra e tudo mais. E aí trabalha um dia e já quer receber. Gente, não é assim que funciona. Onde já se viu você trabalhar um dia e já receber no final do dia? Não vai existir isso. Geralmente os patrões pagam no final de semana. E outra coisa, o certo do certo mesmo é ficar uma semana dentro da casa ainda. Resumindo, você trabalha uma semana, não recebe essa semana, ela fica travada lá com o patrão. Você só vai receber essa semana na próxima semana. E essa outra semana que você trabalhou já fica dentro da casa de novo. Você entende que você trabalha uma semana, recebe, aí você não recebe. Trabalha a próxima, você recebe essa primeira. Trabalha a outra que você trabalhou, você só recebe na outra semana. Então você sempre vai ter uma semana dentro da casa. Quando você parar de trabalhar, aí sim o patrão é obrigado a te pagar. Entendeu? É assim que funciona nos Estados Unidos. Mas tem gente aqui que quer trabalhar um dia, no final do dia já está cobrando o patrão. Nenhum patrão vai gostar disso. Nenhum patrão vai gostar disso. Mesmo que seja um cara honesto, ele vai ficar chateado com a pessoa que se fizer isso. Entendeu? Então você quer trabalhar? Trabalha a semana, trabalha 2 semanas. Vai trabalhando, vai vendo o que está acontecendo. Ah, Rony, mas legalmente falando não pode trabalhar. Cara, cada um tem o seu, sabe onde o calo aperta. Quando eu cheguei, eu fui obrigado. Eu não ia, como é que eu ia sustentar minha família? Eu era casado na época, entendeu? Eu tenho meu filho, até hoje hoje eu sou separado e eu pago pensão pro meu filho. Então hoje eu tenho o work permit, eu posso trabalhar. Mas eu não uso meu work permit porque eu sou empresário. Então eu trabalho com a minha empresa, entendeu? E eu pago a pensão do meu filho todo mês, toda semana no caso, entendeu? Mas nunca parei, não pode parar. Até enquanto não completar 18 anos, então depois
Se quiser ir pra faculdade, eu tô ali sempre. Meu filho, eu amo ele. Eu quero fazer com que as coisas dê certo. Entendeu? Mas para dar certo, tem que existir primeiro eu. Eu tenho que fazer acontecer primeiro para depois as outras coisas. Se não existir Rony Zero, meu amigo, não existe mais nada. Essa que é a verdade. Então, se não existir você, não existe sua família também. Faça tudo por você primeiro. É igual quando você tá num voo, né? A aeromoça vai falar assim, ó. Coloca a máscara de oxigênio primeiro em você, depois nos outros. Por que você tem que fazer isso? Porque você estando com a máscara de oxigênio no seu rosto, você está respirando. Se você pega e bota na outra pessoa, você não respirou, então você não consegue. Às vezes você não vai dar tempo de você fazer isso. Né? Eu espero nunca ter que fazer esse tipo de coisa na minha vida, mas se for fazer, eu vou fazer isso que estão me aconselhando. Coloque em mim primeiro. O que eu quero falar? O que eu quero explicar para vocês? Primeiro você tem que fazer acontecer, para depois existir as outras coisas, existir as outras pessoas. Entendeu? Como que eu vou ajudar minha mãe, por exemplo, se eu não estou bem ainda de situação? Não tem como. Como que eu vou ajudar meu pai? Como eu vou ajudar minha família, meus amigos, de alguma forma, sendo que eu não estou bem? Eu tenho que estar bem. Se eu estiver ajudando, eu estou satisfeito. Se eu estiver precisando de ajuda, aí tá ruim. Entendeu? Mas eu vou ser humilde. Se eu precisar de ajuda um dia, eu vou ser humilde o suficiente para chegar nas pessoas e falar, cara, tô precisando da sua ajuda. O que você pode me ajudar? Se a pessoa puder, beleza. Se não puder também, paciência. Vamos pro outro e vamos viver na vida. Beleza? Chegue nos Estados Unidos, faça o seu melhor, não deixe seu visto expirar, faça tudo do jeito certo, procure um advogado de imigração, não deixe que as outras pessoas coloquem minhoca na sua cabeça e você, tipo assim, você sabe que é errado, mas às vezes a pessoa sabe que é errado, mas ela faz, e aí ela quebra a cara demais lá na frente, depois sofre, beleza? Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Quero que você sugira vídeo novos aqui embaixo para mim, né? Não sei se vocês viram, mas o Trump se encontrou com o Lula, até elogiou o Lula, falou que é um cara gente boa. E só que o Lula precisa mudar, porque se ele não mudar, o país vai sofrer muito. Então o que a gente tem a entender? Que realmente, tipo assim, o Trump ele não quer briga com ninguém. Essa que é a verdade. Mas se quiser briga com ele não vai abrir mão, ele vai ir para cima. Enfim, tamo junto. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.